vai fazer besteira. Então a Bíblia, ela é muito... O homem necessita da mulher para assumir um governo, e ela vai falar sobre apresentar a mulher no plano de Deus, tá? Então a mulher, ela já estava nos planos de Deus, tá? Né? Ou da onipresença e onipotência de Deus. Meus queridos, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos juntos aqui no nosso canal, Nada Além da Verdade, trazendo para você mais um assunto para nós discutirmos, para nós debatermos aqui, conversar dentro aqui da verdade. Então, o assunto de hoje é um assunto bastante polêmico, né? Bem polêmico mesmo, e aonde poucas pessoas querem falar ou têm coragem de tratar desse assunto, por esse assunto ser um assunto bem corriqueiro e bastante aceito, né? Muita gente aceitaram dentro desse assunto que nós vamos discutir, aceitaram essa prática como que se isso fosse normal. Gente, não, infelizmente, o que eu tenho para dizer, né, aqui para você, não é normal, tá? Então nós vamos aqui conversar dentro desse assunto. Eu gostaria de, antes de eu entrar aqui no tema, já convidar você aqui para estar comigo, assistindo, nos ajudando aqui, tá, gente, a melhorar cada dia mais aqui o nosso canal Nada Além da Verdade. Então, vem junto comigo aqui. Se você gostar do assunto, você permaneça comigo. E se você não gostar, então fique à vontade para fazer aquilo que você achar melhor. Mas eu quero que você esteja comigo aqui, pois o assunto é bastante interessante e você vai gostar do tema de hoje. O tema de hoje, nós iremos falar sobre o pecado da pornografia, tá? Nós iremos falar sobre esse assunto aqui, trazer para você aqui, dentro desse assunto, desse tema tão peculiar, né? E hoje parece que não se fala mais nisso. Parece que hoje a pornografia, hoje ela não tem mais, né, lugar na sociedade, na mídia. Parece que virou algo tão normal, né? O sexo virou algo tão, né, tão simplório, a sexualidade, a prática sexual, essas experiências sexuais parece que virou tão óbvia e tão, né, sabe, tão simplória, tão praticada, mas pouco estudada e pouco debatida, né? Então é o que está acontecendo hoje a respeito da sexualidade, da promiscuidade, né? Porque tem muita gente aí que leva mais esses assuntos de pornografia, de sexualidade mais para o lado promíscuo, né? Porque já parece que tem no seu DNA essas questões aí. Não pode ficar ou não consegue ficar sem estar aí na internet, televisão, sem estar dando uma olhadinha ali numa pornografia. E olha, gente, pensa aí e veja vocês aí que não é só, nós não estamos falando aqui, estamos tratando a respeito da pessoa normal em si, né? Estamos falando da pessoa em geral, que logicamente para o não cristão, né? Para aquele que está no mundão, que não tem preocupação nenhuma com a sua vida espiritual, ele não se preocupa muito com a questão. Para ele é normal a sexualidade, fazer sexo a qualquer momento, a qualquer hora, com qualquer pessoa. Para ele é normal, porque ele não tem um temor espiritual, não tem uma vivência espiritual, um conhecimento bíblico nessa questão. Mas para o cristão, gente, para o cristão já é algo mais de ser compreendido, de ser discutido, de ser preservado, gente, preservado a sexualidade no mundo cristão aí, mas nós estamos vendo que hoje isso é normal. Pessoas em pecado, pessoas praticando sexo. Logicamente que o tema aqui é pornografia, mas nós vamos abordar dentro dessa questão, tá? Do sexo, tá? Falando aqui dentro desse assunto, pois a pornografia ela tem a ver com sexo, né? Tem a ver com a prática sexual, com assistir filmes pornográficos, ver revistas pornográficas, a entrar em sites de pornografia. Então, né, dentro desse tema aqui, ele é bem amplo e ele vai até a questão de outros assuntos que abrangem, mas nós não vamos focalizar nesses assuntos. Nós vamos ficar mais focado aqui com o assunto do pecado da pornografia e da sexualidade, do sexo em si, tá, gente? Não da sexualidade do corpo, né, do descobrir
o sexo, né? Não desse assunto, mas dentro aqui da prática sexual e da pornografia em si. Mas vamos lá, primeira coisa aqui que nós queremos dizer, né, que nós queremos afirmar categoricamente pelas Escrituras Sagradas, que a pornografia ela é um pecado, tá, gente? Então, se você que é um cristão, você que conhece a palavra de Deus, que tem um conhecimento da palavra de Deus e tem um temor de Deus, fique sabendo que a prática sexual, a pornografia é pecado. Então, a pornografia ela é pecado. Tanto você assistir, né, esses filmes, até mesmo práticas, né? Tem pessoas que gostam de ir, né, esses lugares, acha que outros em filmes, revistas, outras fotos. Então isso se chama pornografia e isso é um pecado, tá? Mateus capítulo 5, verso 28, ele diz assim: todo aquele que persistir em olhar para uma mulher a ponto de ter paixões por ela, já cometeu no seu coração o adultério, tá? A pornografia. Você olha para uma mulher, mesmo que seja em fotos, mesmo que seja em filme, mesmo que seja, você já cometeu o pecado, porque você olhar, você olhar a pessoa ali, e ainda mais a pessoa estando despida, estando nua, sem nenhuma roupa, né? Ali você vai ser atraído pela sua sexualidade, pois o homem natural, ele tem esse instinto, né, sexual, e esse instinto sexual, ele acaba sendo mexido porque o pecado fez com que o homem perdesse, né, perdesse toda a beleza, né, toda a beleza e a pureza. Então, o pecado ele fez com que o homem perdesse a pureza. O homem, lá no paraíso, como a Bíblia diz, o homem estava nu. Então, lá no pecado, a nudez era algo natural, algo que não atraía, não mexia assim com o líbido, com aquele... Era algo assim tão avassalador como é hoje. Se você ver uma mulher nua, se você olhar, se uma mulher nua, né, chegar perto de você e acabar né, ou até o próprio homem mesmo, então é recíproco, né, esse sentimento. Então a Bíblia diz para você fugir da aparência do mal. Por que que a Bíblia te manda fugir da aparência do mal? Porque se você não fugir da aparência do mal e querer enfrentar, faça igual José, né, que quando a mulher de Potifar ali tentou ali pegar José à força, olha que, né, que diferente, né, a questão ali, não foi o homem que tentou pegar, mas ela tentou pegar José à força, e José, deu área, né, fugiu, porque ele sabia que se ele deixasse, se ele enfrentasse, ele ia cair em pecado, ele ia adulterar com aquela mulher e ele ia perder a cabeça, ele não ia ser só preso, ele ia ser morto ali. Mas o pecado, gente, da pornografia é um mal, uma gangrena que ela vai destruindo o corpo físico e até chegar na alma. Ela começa pelos olhos, o pecado da pornografia, ela chega nos olhos e ela vai entrando para dentro, ela vai fazendo com que o ser humano ele se suje totalmente aí. Segundo ponto aqui, gente, a pornografia leva as pessoas a se tornarem dependentes. Então a pornografia ela torna as pessoas dependentes. É igual, gente, vamos fazer uma comparação aqui, é igual o uso de droga, é igual o uso de bebida alcoólica, de produtos, né, produtos farmacêuticos, da farmacologia aí, que muitas pessoas viciadas em psicotrópicos e remédios, em drogas, né, liberadas e drogas, né, não liberadas, então acaba se tornando, como que se fosse uma droga ali que satisfaz o desejo, o líbido do corpo. Então a pornografia ela acaba se tornando uma droga de satisfação à sexualidade do ser humano. Aquele que não vigia se torna dependente da pornografia. Então, se você não vier, a Bíblia diz, olha, vigiai e orai para que você não entre em tentação. Então, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne ela está sujeita ao pecado. Então, o ser humano ele está 100% ainda sujeito ao pecado, porque o ser humano está aqui. Então, por isso que ele precisa estar sempre vigiando para que ele não venha cair em tentação, para que ele não venha ceder ao pecado. Segundo ponto aqui, a pornografia
E a questão do livre-arbítrio, gente, como que funciona isso? A Bíblia diz que a Bíblia não fala literalmente a respeito de um livre-arbítrio, mas ela nos dá a entender que nós somos livres, né? A Bíblia nos dá esse entendimento que nós somos livres. Então, Deus ele nos deu a escolha, ela nos deu a escolha de entrar pela porta estreita ou não. O próprio, né, diz, ó, entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que nos conduz à perdição, e são muitos que estão entrando por ela. Então, nós temos o livre-arbítrio, nós temos a livre escolha de escolher a vida e a morte, a salvação e a perdição. Então, se nós viermos escolher a Cristo, né, se nós viermos escolher a Cristo, nós estaremos optando por não pecar, por estar liberto, por estar lutando sempre por não pecar. Mas se nós escolhermos o pecado, fazer as coisas, né, fazer as coisas do pecado, deixar com que a carne, porque Paulo ele mesmo diz, olha, eu estou numa luta constante, gente, entre o bem e o mal. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que está em mim, esse eu faço, porque eu ainda estou na carne. Então, eu tento fazer o bem, né, que o bem, né, que também está em mim, mas esse parece que é mais fraco. E o mal que me dominou, que dominou o ser humano ali no Jardim do Éden, parece que acaba dominando ele e se torna mais forte. Mas nós, com a ajuda do Espírito Santo, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, eu acredito que o Espírito Santo nos dá força para resistir ao pecado. O próprio Efésios capítulo 6, ele fala sobre as armaduras de Deus. Olha, para nós revestirmos, pois, da armadura de Deus, para que nós não entramos numa batalha assim desprotegidos. Logicamente que essa armadura não é algo, né, é algo espiritual, né, que se trata da presença do Espírito Santo em nós, nos protegendo a nossa mente, né, para que nós não venhamos pensar em pornografia, em coisas pecaminosas, em pecados, em lascívias, em, né, idolatria, em esse monte de pecado que entra na nossa mente. Então, é aconselhável você usar o capacete da salvação. Para o seu corpo, a couraça da justiça, o escudo da fé que te protege, pois a fé é um firme fundamento que nos protege, para que nós não venhamos perder as esperanças em Cristo Jesus. Então, essas armaduras nos protegem. Então, nós fazemos as escolhas, gente. Nós fazemos as escolhas. As escolhas são nossas. Nós fazemos as escolhas. Cristo morreu por nós, mas somos nós que damos o passo para aceitar essa morte e essa ressurreição que Cristo já fez por nós. Então somos nós que, né, logicamente que Cristo já fez o que nós não poderíamos fazer, mas Ele nos dá o livre-arbítrio de nós escolhermos se nós queremos ser liberto desse pecado tão, né, tão cruel contra o ser humano, que é o pecado de pornografia, todo esse pecado aí que gera esse desconforto para o corpo físico, né, que o pecado da pornografia, ele atinge o corpo físico, né, ele atinge o exterior do corpo. Então nós temos que tomar cuidado. Agora vamos entrar aqui, gente, em um tema, dentro desse mesmo tema, mas em uma parte aqui mais complicadinha, que são os pastores que se deixaram levar pela pornografia. Nós temos alguns exemplos, não vamos citar nomes aqui, para não ser um pouco leviano, ser um pouco, né, vamos deixar a ética, né, vamos ser ético, né, e não vamos citar alguns nomes, mas muitos, né, líderes conhecidos aí, líderes que estavam na mídia, né, que acabaram, pastores que estavam na mídia, que acabaram se deixando levar pela pornografia e acabaram caindo em pecado, né? Em pecado aí, acabou perdendo aí a sua credibilidade. Teve esses tempos atrás aí, né? Pastor bem conhecido que pregava nos Gideões ali, alguns ali, mas um deles aí que era bem conhecido, que pregava nos Gideões, acabou aí caindo, né? E tal. E nós sabemos aí o que levou aí. Então, a pornografia, gente, no meio pastoral tem sido uma realidade. Então,
em vez desses pastores, esses líderes, né, ficar se preocupando em filmes, né, de Netflix e Amazon, por que não lê a Bíblia, medite na palavra de Deus, ore mais, jejue mais, busque mais a Deus, leia um bom livro, né? Vamos deixar de lado um pouquinho esse negócio, né, de ficar perdendo tempo com coisas que não edificam, pois é, é, infelizmente, gente, infelizmente, quando nós perdemos muito tempo com coisas que não nos edificam, nós acabamos perdendo a nossa força espiritual. O que nos fortalece espiritualmente é meditar nas Escrituras, tá? Então, em vez de ficarmos perdendo tempo assistindo essas coisas, vamos ler mais a palavra de Deus, pois é através das Escrituras, examinando as Escrituras, que nós encontraremos nela que nós conseguiremos encontrar nela a vida eterna. Isso está lá em João, no capítulo 5, verso 39. Agora, para nós encerrarmos aqui, eu gostaria de contar uma história, um fato para vocês. É algo real que aconteceu, tá, gente? É uma história real que aconteceu, mas não vou estar aqui nomeando a pessoa, mas eu vou estar contando a história para vocês entenderem como que acaba levando a pessoa a cair, né? A cair nessas questões de pornografia, adultério, fornicação. Então, como que leva, se nós, na parte da liderança, não estivermos atento com essas coisas, o meu pensamento, gente, como cristão, tá? Como cristão, você acha que você, como um pastor, você deve estar aconselhando, você deve estar entrando na intimidade do casal, na parte da sexualidade, na parte do sexual do casal? O que você acha dentro o que você acha nesse pensamento? Você acha que é certo o pastor ele ter esse direito de entrar, ou, né, você aceitar entrar na intimidade do casal ali? Você acha que isso é certo? Você acha que isso é correto? Então vamos entrar aqui, eu vou contar uma história para vocês aqui. Uma primeira coisa aqui, eu gostaria de dizer, gente, a Bíblia diz em Hebreus que venerado é o casamento, venerado seja o matrimônio e o leito sem mácula. Quem se dá à promiscuidade, ao pecado, à lascívia, ao adultério, à pornografia, esses acabam, né, manchando esse leito que é o leito ali sem mácula, porque o leito é o lugar, né? É o lugar aonde o casal ali tem a intimidade, a maior intimidade, gente. Então, o leito é o lugar aonde o casal tem a maior intimidade. Então, a Bíblia ela vai dizer em Hebreus que venerado é o matrimônio e o leito sem mácula, tá bom? Então, vamos lembrar disso aí. Mas olha só, um certo pastor, ele contou um fato aqui que foi aconselhar um jovem casal, pois lhe procuraram a respeito de sua vida sexual íntima, né? Da sua vida íntima ali sexual. Então, esses jovens, né, esse jovem casal, eles foram procurar esse pastor para estar pedindo ali para ele, né, aconselhamento ali na sua vida sexual. E eles estavam, né, tendo problemas, né? Tendo problemas nas suas relações ali sexuais. E essa jovem, ela declara ali que o marido ele não estava procurando mais aquela jovem, né? Jovem bonita, né? Jovem que fazia pouco tempo, né? Uns anos aí que tinha casado, mas elas estavam começando a ter problemas no relacionamento ali, na intimidade sexual, e elas vão, um casal, procurar ali o líder, né? O pastor da igreja, para que ele viesse aconselhar a respeito dessa questão do sexo ali. Aí o que que acontece, né? Esse jovem ou essa jovem, ela sentiu, né, uma certa confiança nesse pastor, a ponto a ponto dessa jovem procurar esse pastor aqui antes do culto, né? Antes do culto acontecer. Gente, essa é uma história real, tá? É uma história que aconteceu.
essa jovem ela foi procurar esse pastor, pegou uma certa confiança, porque infelizmente os seres humanos, né, acabam, né, tendo acaba confessando ou confiando nas pessoas, né, com tanto para o bem como para o mal, né, com interesse, sem interesse ou até mesmo com interesse. Então, às vezes, o interesse ou até mesmo essa desconfiança, né, tem que ter cuidado aí, porque às vezes se você confiar demais na pessoa, então acontece esses tipos de coisa. Mas aí depois do culto, né, essa jovem ela pegou essa certa confiança nesse pastor e ela foi, né, foi procurar ele antes do culto e justamente no fundo da igreja, né? No fundo da igreja, essa jovem foi lá procurar esse pastor. Chegando lá, a jovem queria que esse pastor mantivesse com ela relações sexuais com ela ali no fundo da igreja, tá, gente? E porque ela estava ali tendo problemas e ela, né, sentiu ali uma certa confiança e achou que... E também, gente, né, acredito que, né, o próprio inimigo também entrou ali, né, na vida dessa pessoa, dessa jovem, e ela acabou se deixando levar ali, pela vontade, pelo desejo, né, de saciar a sua vontade sexual, e ela acaba se jogando ali para cima daquele líder. E aí o que aconteceu? A jovem, né, queria que o pastor mantivesse com ela relações sexuais. Aí o que aconteceu? O pastor, claro, escapou, né? Acho que era uma pessoa ali que era um homem de Deus, escapou daquela moça e fugiu, né? Literalmente fugiu. E o que acontece com isso? Aí depois, claro que ficou aquele desconforto. Só que aí vem uma questão, né? Vem uma questão. E agora, o que fazer? Esse pastor, ele denunciaria essa jovem para o seu esposo, botando assim, né, colocando assim o casamento daquele, né, em risco e viesse destruir ali. Claro que uma coisa dessa, lógico que vai destruir ali o casamento, né, porque é uma confiança, né, é uma confiança numa liderança e essa pessoa acaba demonstrando essa, né. Aí o que acontece? Denuncia para o marido, ou esse pastor ele deixa o caso como está, né? Deixa o caso como está, não conta nada e só apenas ora por essa jovem. Então essa é a questão, né? Essa é a questão aqui que a gente estamos colocando aqui. O que você acha? Qual é a sua opinião dentro desse assunto? Você, se fosse logicamente com você, o que você faria? Você denunciaria essa moça, essa jovem, para o seu esposo, né? Colocando assim aquele casamento em risco de se acabar, né? Daquele casamento se acabar, ou você deixaria o caso como está e apenas colocava aquela jovem na mão de Deus, orasse por ela, orasse por aquele casal, para que Deus viesse ali dar a vitória e o inimigo fosse vencido. O que vocês acham? Eu gostaria aí de uma opinião. Depois nós estaremos aqui no próximo colocando aqui as informações mais sobre esse assunto, beleza? Então, gostaria que vocês comentassem aí, tá, nesse assunto, e depois a gente estaremos aqui trazendo para você mais informações e mais comentário dentro dessa questão aqui, beleza? Então, até o próximo aí, se Deus quiser, estaremos aqui novamente, beleza?